Boa noite. Boa noite. Um dos hábitos que o brasileiro criou nesta pandemia foi o de pedir comida em casa. Mas alguns entregadores mal intencionados têm se aproveitado disso para aplicar golpes. Eles criaram uma taxa extra no momento da entrega e conseguem roubar do consumidor valores exorbitantes. Uma vítima chegou a perder R$ 8.500. Foram cerca de 15 minutos de contato com o motoboy na tentativa de pagar a taxa de entrega. O débito, que seria de apenas R$ 6, se transformou num prejuízo de R$ 8.000. Maurício caiu no golpe do entregador. Aí ele, de novo, me mostrava o celular dele com o valor 6 e pouco e pedia para eu colocar a senha. Aí eu colocava a senha, aí ele mostrava o celular de novo, olha, deu erro. Então eu só fui perceber 4 dias depois. Nas imagens é possível ver que o motoboy sequer tira o capacete. Para aplicar o golpe, um criminoso liga ao consumidor enquanto o pedido está a caminho. Se passa por funcionário do aplicativo de entrega e informa que será preciso pagar uma taxa extra. No momento da quitação é que mora o perigo. A maquininha pode estar adulterada, impedindo que os dados fiquem visíveis. E é digitado, então, um valor bem acima do combinado. Outra possibilidade é a clonagem do cartão. Aqui em São Paulo, no primeiro semestre desse ano, mais do que dobrou a quantidade de pessoas que caíram nesse tipo de golpe em relação ao mesmo período do ano passado. Já são mais de R$ 650 mil em valores desviados. No Rio de Janeiro, o aumento foi de 34%. Este homem, que prefere não se identificar, também foi vítima. Pagaria uma taxa de entrega de R$ 7 e perdeu R$ 8.507. O crime, a malandragem está no cara me mostrar um celular com R$ 7, me mostrar uma máquina com R$ 7 e me falar, receber a ligação, combinar os tais R$ 7 e não ser R$ 7. Para mim, golpe era golpe da pirâmide, do sequestro, entendeu? Esse delivery eu não estava nem sabendo. Para evitar cair nesse tipo de golpe, é recomendado conferir o valor da compra e, de preferência, pagar somente no aplicativo. Nunca entregar o cartão para o entregador. Não utilizar máquina com o visor quebrado ou que não permita a leitura dos dados. Não passar os dados por telefone. Desconfiar caso o entregador informe que é necessário pagar algum valor extra. Se deu operação não realizada, perda de sinal, alguma coisa, primeiro, antes de passar de novo o cartão, verifica se essa operação aconteceu ou não. Então o golpista já tem esse estudo prévio de como ele vai agir. Veja agora outros destaques do dia. Reverendo diz que foi usado por intermediários de vacinas para fins espúrios. Presidente Bolsonaro nega ataque a tribunais superiores e diz que a luta é contra o ministro Barroso. Governo quer lei para parcelar dívidas públicas e aumentar o Bolsa Família. Oferecimento Bradesco. Um pai presente transforma o futuro. Os sequestros em que os criminosos exigem pagamento via Pix para libertar a vítima têm se tornado cada vez mais comuns. Se antes eles se arriscavam ao levar as pessoas até um caixa eletrônico, agora basta ir com a vítima a um lugar afastado e fazer a transferência bancária. A boa notícia é que um grupo que cometia esse tipo de crime foi preso hoje. Os policiais se aproximam dos suspeitos. Trava ele e desce todo mundo, na moral, vai! A imagem é da câmera no uniforme do PM. Costa, segura o carro! O homem ao volante e um passageiro saem e levantam os braços. Deita! Em outro carro, os policiais abordam mais 2 suspeitos. No primeiro veículo, confirmam a suspeita. Uma mulher, que era vítima de um sequestro relâmpago, é libertada pelos PMs. Senhora, fique em paz, a senhora está com a gente. A vítima tinha acabado de sair de casa na cidade de Guarulhos quando foi rendida pelos assaltantes e trazida para esta rua sem saída, na zona norte de São Paulo. Aqui a mulher foi forçada a usar o Pix e transferir dinheiro para contas bancárias indicadas pelos criminosos. Uma pessoa viu o carro parado, a movimentação, ficou desconfiada e ligou para a polícia. Não sabíamos até então
a quantidade de indivíduos, se eles possuíam ou não algum tipo de armamento, pudesse atentar contra a vida dos policiais. E não sabíamos também que havia uma vítima naquele local. Os policiais demonstraram ali conhecimento técnico e frieza para poder identificar os marginais e encontrar a vítima. Os 4 suspeitos foram presos. Tinham um revólver e uma máquina para receber pagamentos com cartões. Segundo a Polícia Civil, a quadrilha já havia feito pelo menos outros 2 sequestros relâmpago. Os assaltantes foram reconhecidos pelas vítimas. A delegada diz que houve uma mudança nesse tipo de crime com o surgimento do Pix para fazer transferências. Antigamente eles sequestravam a pessoa, retiam, levavam até o caixa. Para eles agora ficou um pouco mais fácil, porque eles simplesmente fazem isso dentro da própria residência da pessoa ou simplesmente levam para um lugar ermo para fazer o Pix. Para a vítima desse caso, foram 30 minutos de pânico. Ela não teve ferimentos. Tá bem? Muito obrigada, policial. Eu estou bem, muito obrigada. E câmeras de segurança flagraram um caso semelhante de sequestro relâmpago com exigência de transferência via Pix em São Paulo. O homem está abrindo o próprio veículo quando um suspeito armado sai de outro carro logo à frente. Eles entram no automóvel da vítima e um segundo criminoso corre para o banco de trás. Os 2 carros seguem para um cativeiro onde o representante comercial foi vendado, apanhou e teve que transferir R$ 3.500 para a quadrilha via Pix. O homem foi liberado no final da tarde e prestou depoimento, mas não quis gravar a entrevista. No Rio de Janeiro, um grupo de investidores procurou a polícia para denunciar o empresário. Segundo eles, o homem prometia lucros no mercado financeiro, mas desapareceu, deixando um prejuízo de pelo menos R$600 mil. Liga para o seu amigo, liga para o seu colega, liga para os seus familiares e vamos fazer história no Brasil. A nossa empresa vai ser a maior empresa do mercado em 2021 e só depende de você. Ele apostou na imagem de sucesso nos negócios para convencer os clientes a investir no mercado financeiro. Rodrigo Neves se apresenta como presidente de uma empresa de compra e venda de criptomoeda, no caso Bitcoin. O contato dos clientes era feito por mensagens no celular, mas há uma semana ele sumiu e parou de pagar os investidores. Esse grupo com 7 pessoas perdeu em 2 meses R$120 mil, mas eles foram estimulados pelo dono do negócio a trazer parentes e amigos para formar uma grande rede de investidores. No total, foram mais de 120 pessoas, num prejuízo estimado superior a R$600 mil. Meu grupo tinha aproximadamente 38 pessoas, entre amigos, parentes. A promessa de Rodrigo era investimento de R$1.000 e um retorno de R$400 por mês. Marco Antônio é pedreiro e entregou à empresa as economias que tinha, R$54 mil. O presidente sumiu, você tem um sonho para realizar e não consegue. E aí do nada você vê aquilo indo por água abaixo. O grupo procurou a polícia essa semana. Essa advogada explica que o mercado de criptomoedas ainda não é regulamentado pelo Banco Central. Funciona no mercado financeiro paralelo e, por isso, há riscos de golpe. Procurar corretoras já conhecidas no mercado, falar principalmente com pessoas que já têm intimidade com esse tipo de operação. Você, ao mesmo tempo, pode ganhar e pode perder muito dinheiro. Então, acaba sendo do jeito que é, pelo menos no Brasil, uma roleta russa, né? Luciana não sabe como recomeçar, depois de perder R$32 mil. A gente sabe que até na justiça vai ser muito difícil reaver os valores. Uma hora dessas os caras estão muito longe, né? Era a oportunidade que todos nós procurávamos pra gente sair e ter um conforto, né? Uma situação melhor. A nossa produção não conseguiu localizar Rodrigo Neves nos telefones e endereços disponíveis no site da empresa dele. A Polícia Civil informou que as vítimas que você viu na reportagem fizeram um boletim de ocorrência pela internet e pediu para que as pessoas lesadas procurem uma delegacia. Ainda no Rio de Janeiro, um empresário foi assassinado no que pode ter sido uma tentativa de assalto. Ele foi baleado várias vezes por criminosos em uma moto. A rua foi fechada para perícia. A violência logo nas primeiras horas do dia assustou os moradores. O empresário Diego Lemos, de 34 anos, tinha acabado de sair de casa para passear com o cachorro.
Ele estava na calçada quando 2 homens em uma moto se aproximaram. Diego fez um movimento para entregar o celular, mas o criminoso atirou várias vezes. O assaltante ainda arrancou um colar da vítima. Uma vizinha viu tudo pela janela e por pouco não foi baleada. Eu escutei um tiro e corri para a janela. Eu fiquei nervosa e comecei a gritar aqui da janela. Nisso que eu gritei, ele atirou na minha direção. As imagens das câmeras de segurança da rua estão sendo analisadas para ajudar a identificar os criminosos. A polícia não descarta nenhuma hipótese, mas a principal linha de investigação é a de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Diego era proprietário de uma loja de cosméticos importados. Ele deixa a esposa e 2 filhos. Vamos agora saber como está a pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 19.985.000 casos de Covid-19. Já são 558.432 mortos. Foram 1.209 mortes em 24 horas. Também entre ontem e hoje, 59 mil pessoas conseguiram se recuperar. Já são 18.746.000 pacientes curados em todo o Brasil. 680 mil seguem em acompanhamento. Uma história que emociona milhões de pessoas na internet ganhou hoje um novo capítulo. Fernanda Manzucci, a Fernandinha, embarcou para a Espanha, onde vai passar por um tratamento médico. Uma esperança para a menina que luta contra a leucemia. É impossível não se emocionar com essa imagem. A chegada da Fernandinha ao aeroporto de Guarulhos. A surpresa dos amigos e da família leva a menina de 11 anos às lágrimas no saguão de embarque. A despedida é rápida. Fernandinha tem pressa. Vamos lá, vamos fazer o check-in, vamos ver onde que é. A menina, que luta contra uma leucemia agressiva há 1 ano e meio, segue agora para um hospital em Barcelona, na Espanha, onde vai fazer um tratamento de ponta. Aqui no Brasil, ela já passou por todos os protocolos disponíveis, mas nenhum teve sucesso. Sem poder fazer um transplante de medula, a chance de cura agora está na terapia CAR-T, que só é feita na Europa ou nos Estados Unidos. Ai, eu quero muito me curar. Eu tô esperando isso faz muito tempo e eu tenho fé que eu vou conseguir. Na técnica, os médicos coletam as células de defesa do paciente, que depois são modificadas e multiplicadas em laboratório. Quando injetadas novamente no doente, elas rastreiam e matam as células tumorais. É a esperança de vida da menina. É uma terapia que está chegando. A gente acredita que em pouco mais de 1 ano a gente já tem a terapia CAR-T para algumas indicações, mas no caso dessa paciente, a gente sabe que não tem no Brasil ainda. Só que o procedimento é caríssimo. A família se mobilizou numa campanha nas redes sociais para conseguir 8 milhões de reais para custear todo o tratamento. Com 5 milhões e a autorização do consulado espanhol, ela finalmente embarcou para a Espanha. A Fernandinha deve ficar 3 meses na Espanha e a família já começou a contagem regressiva para ver a menina desembarcando aqui no aeroporto de Guarulhos. Antes de viajar, ela disse que tinha 2 sonhos: voltar curada e trazer essa terapia para o Brasil para que outros pacientes também possam ser tratados. Ainda faltam 3 milhões de reais para pagar o procedimento, mas o hospital aceitou começar a terapia com o dinheiro já arrecadado. A Fernandinha vai poder fazer o seu tratamento tranquilamente. Toda sorte e muita saúde a Fernandinha, né? Nos Estados Unidos, um relatório feito pelo Partido Republicano mostra novas evidências de que o coronavírus tenha escapado de um laboratório na China. De acordo com o relatório, pesquisadores chineses do Instituto de Virologia de Wuhan estavam estudando a modificação do coronavírus. O documento aponta que o objetivo era identificar um vírus com potencial pandêmico para criar uma vacina.
Só que ele teria escapado acidentalmente de uma das instalações do Instituto. Meses antes do surto, no fim de 2019, o Instituto de Virologia de Wuhan teria pedido uma grande reforma no sistema de ar-condicionado e tratamento de resíduos nas instalações de pesquisa que estavam em atividade há menos de 2 anos. O relatório sugere que uma renovação tão significativa logo após o início das operações das instalações parece incomum e pode ter sido solicitada para tentar encobrir o vazamento. Em outro trecho, o documento afirma que, com as evidências, é hora de descartar completamente a hipótese de o mercado de frutos do mar de Wuhan ter sido o foco inicial do surto. O governo chinês nega as acusações. A origem do vírus ainda é investigada por agências de inteligência dos Estados Unidos. Na Califórnia, uma onda de furtos tem forçado o fechamento de lojas e farmácias. Segundo a polícia, os ladrões estariam se aproveitando de uma mudança na lei que trata de furtos no estado. Esse tipo de crime virou contravenção e agora tem punição mais branda. Os furtos à luz do dia mostram os ladrões agindo livremente. Nesta loja, eles saem carregando mochilas cheias de mercadorias e roupas penduradas nos braços. Aqui, um homem entra em uma farmácia, enche uma sacola de produtos e vai embora. Em 2014, um referendo no estado da Califórnia decidiu que os furtos abaixo de $950, o equivalente a mais de R$5 mil, não seriam mais considerados crimes, apenas contravenções com pena máxima de 6 meses de prisão. O objetivo era reduzir a taxa de prisão por crimes não violentos, mas algumas autoridades acreditam que as consequências brandas seriam um atrativo para os criminosos. Este vídeo, por exemplo, mostra a ação de uma das gangues. A Procuradoria-Geral da Califórnia disse que já identificou, processou e condenou dezenas de suspeitos e que os furtos estão em queda. Mas o grande problema, segundo o chefe de polícia de São Francisco, foi a criação do chamado crime organizado de varejo. Grupos criminosos que revendem os produtos roubados. Também nos Estados Unidos, a Procuradoria-Geral do Estado de Nova York concluiu que o governador Andrew Cuomo, do Partido Democrata, assediou sexualmente pelo menos 11 mulheres. Essa foi a conclusão de um relatório de 168 páginas. Além dos assédios, o governador teria retaliado um funcionário que reclamou publicamente de seu comportamento. Com isso, ele pode ter violado leis estaduais e federais. A apuração concluiu que o político tocava as vítimas, dava beijos e abraços não desejados e fazia comentários sexuais inadequados. Cuomo será investigado pelo Ministério Público de Nova York. O democrata nega as acusações. O presidente Biden, que é do mesmo partido, sugeriu que Cuomo renuncie. Veja a seguir, presidente Bolsonaro disse que a luta é contra o ministro Barroso do TSE. O presidente Bolsonaro manteve hoje os ataques às urnas eletrônicas e a favor do voto impresso e auditável nas próximas eleições. Bolsonaro afirmou que a luta não é contra os tribunais superiores, e sim contra o ministro Luiz Roberto Barroso, que comanda o TSE. Um dia depois de o Tribunal Superior Eleitoral abrir processo administrativo para investigar a possível disseminação de informações falsas sobre o sistema eletrônico de votação e encaminhar pedido para que o Supremo Tribunal Federal inclua Jair Bolsonaro no inquérito das fake news, o presidente voltou a criticar o ministro Luiz Roberto Barroso. O que eu falo não é um ataque ao TSE ou ao Supremo Tribunal Federal. É uma luta direta com uma pessoa apenas, ministro Luiz Barroso, que se arvora como dono da verdade. Se o Barroso acha que ele pode passar por cima do artigo 5º da Constituição, onde estão lá nossas garantias e direitos individuais, ele está enganado. Não é uma briga de que é mais macho. Mas aqui não abro mão de demonstrar quem respeita ou não a nossa Constituição. A alma da democracia é o voto. E o povo tem que ter a certeza absoluta que o voto dele foi para aquela pessoa. Não pode ter dúvida disso. Bolsonaro disse ainda que não deixará de fazer críticas. Não aceitarei intimidações
Vou continuar exercendo o meu direito de cidadão, de liberdade de expressão, de criticar, de ouvir e atender, acima de tudo, à vontade popular. Pode ter certeza, o Brasil está mudando e não haverá retrocesso. Queremos eleições limpas, democráticas e auditadas. Acima da palavra do Barroso, tenho no mínimo 2 laudos da Polícia Federal encaminhando nesse sentido. Nesta terça-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso participou de sessão do Conselho Nacional de Justiça e não falou publicamente dos embates com o presidente da República. No judiciário, a estratégia tem se mostrado falar menos e agir em ações judiciais, que em último caso poderiam tornar Bolsonaro inelegível para as eleições do ano que vem, o que deve aumentar ainda mais a tensão entre os poderes. O inquérito administrativo do TSE vai analisar diversas supostas ações de Bolsonaro, crimes de abuso de poder econômico e político, uso indevido dos meios de comunicação social, corrupção, fraude, condutas vedadas a agentes públicos e propaganda fora do período permitido. Já o inquérito das fake news, que tramita no Supremo, tem a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou hoje a convocação do ministro da Defesa, Braga Neto, para que ele explique as supostas ameaças que teria feito à realização das eleições do ano que vem. Braga Neto teria mandado um recado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, condicionando as eleições ao voto impresso. A data da audiência ainda não foi marcada. Como convocado, Braga Neto é obrigado a comparecer. Até o momento, o Ministério não se pronunciou, mas numa ocasião anterior, o ministro negou ter feito qualquer ameaça. A CPI da pandemia ouviu hoje o reverendo Hamilton Gomes de Paula, que chegou a chorar durante o depoimento. Ele foi apontado pelo policial Luiz Paulo Dominguete como intermediário na negociação de vacinas com o Ministério da Saúde. Para o comando da CPI, esse foi o depoimento mais confuso até agora. O reverendo Hamilton Gomes de Paula não conseguiu explicar como teve acesso facilitado ao Ministério da Saúde. Disse que passou a intermediar a compra de vacinas depois de conhecer Luiz Paulo Dominguete e Cristiano Carvalho. Ambos se apresentaram como representantes da Davat Medical Supply. A empresa, com sede nos Estados Unidos, teria milhões de doses de vacinas disponíveis para vender ao Brasil. Diante da oferta, o reverendo Hamilton mandou um e-mail ao Ministério da Saúde pedindo uma reunião com o comando da pasta. A mensagem foi enviada ao 12:30. Poucas horas depois, às 4:30 da tarde, houve uma reunião. Apesar da rapidez para a negociação, o reverendo Hamilton disse que não teve ajuda de ninguém do governo. Nobre senador, eu não conheço ninguém no governo federal. Segundo o reverendo, ele esteve 3 vezes no Ministério da Saúde. Uma delas, em março, teria sido intermediada pelo coronel Elcio Bruno, presidente do Instituto Força Brasil. Essa reunião se deu com a ajuda do Dr. Hélio Bruno, do Instituto Força Brasil, que tinha uma audiência naquele dia e aceitou compartilhá-la conosco. Nessa reunião, que teve a participação do reverendo Hamilton, do senhor Dominguete Pereira, do Cristiano Carvalho, dos servidores dos senhores Pires e Max, do Dr. Elcio Bruno e do secretário executivo, foi extremamente objetivo, afirmando que ele conversara diretamente com o laboratório e que eles afirmavam não ter vacina em grande quantidade disponível. O reverendo chegou a mandar para o Ministério da Saúde uma proposta de $11 por vacina, $1 acima do que havia sido oferecido pela Davat inicialmente. O valor coincide com o depoimento do cabo Dominguete, que diz que o então diretor de logística do Ministério, Roberto Dias, havia pedido propina de $1 por dose. No dia 24 de março, enviamos novamente um e-mail ao Ministério da Saúde apresentando uma nova proposta de aquisição de vacinas, desta feita da AstraZeneca e da Janssen, a um valor de $11, sendo que não obtivemos resposta até a presente data. Hamilton disse que entrou na intermediação da compra de vacinas em troca de uma doação para a ONG dele, mas não detalhou o valor.
Em mensagens trocadas entre ele e o cabo Dominguete, o reverendo fez menções aos nomes do presidente Jair Bolsonaro e da primeira-dama Michele. Ao ser questionado, negou que tivesse contato com ambos. Isso aí foi uma bravata, porque eu não tinha essa convicção do que estava escrito. Ao longo do depoimento, o reverendo chorou ao dizer que, ao tentar intermediar a venda de vacinas, queria apenas facilitar a chegada de imunizantes ao país. E afirmou que a ONG dele foi usada de forma criminosa. E eu queria vacina para o Brasil. Eu me sinto, tenho culpa, sim. Hoje de madrugada, antes de vir para cá, eu dobrei os meus joelhos, orei. Omar. E aí eu peço desculpa ao Brasil. Hoje, com a série de eventos divulgados, entendemos que fomos usados de maneira dolosa para fins espúrios e que desconhecemos. A CPI da pandemia aprovou cerca de 130 requerimentos, entre eles o que pede o afastamento de Mayra Pinheiro do Ministério da Saúde e o que quebra os sigilos do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Amanhã, a CPI ouve o coronel Marcelo Blanco, ex-assessor do Ministério da Saúde. Há pouco, no começo da noite, a Davat Medical Supply divulgou uma nota em que afirma que jamais enviou proposta de $11 ao governo brasileiro e que nunca credenciou o reverendo Hamilton e Luiz Paulo Dominguete como representantes da empresa. Vamos agora à previsão do tempo. Enquanto o sul tem dias de temperatura negativa, no centro-norte do país são as queimadas que preocupam. Oi, Lidiane, boa noite para você. Como é que vai ficar o tempo amanhã? Vamos lá, Janine, boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Infelizmente, sem chuva onde realmente precisa. A cidade de Cáceres, em Mato Grosso, registrou o menor volume de chuva dos últimos 21 anos. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, o Rio Paraguai atingiu seu nível mais baixo dos últimos 56 anos. Em Ladário, pertinho de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, o nível está abaixo do patamar de segurança para a navegação. Em Porto Velho, o Rio Madeira pode sofrer restrições de navegação a partir da segunda quinzena de agosto. E a quarta-feira será mais um dia ensolarado na maior parte do país. O ar frio segue sobre a metade sul com chance de geadas logo cedo. Na fronteira com o Uruguai, mínima de 3 graus. Faz apenas 1 grau no sul de Minas Gerais. Entre o norte do Amazonas e o Amapá, pancadas a qualquer hora. Entre os litorais do Rio Grande do Norte e da Bahia, a chuva pode causar alagamentos nas capitais. No interior do Brasil, mais um dia de baixa umidade do ar e risco de queimadas. Em Porto Alegre, máxima de 19 graus. No Rio de Janeiro, faz até 22 com chuva fraca. Em Campo Grande, 29 e em Palmas, 34. Em São Paulo, garoa de manhã e à noite. Máxima de 17 graus. No Jornal da Record você encomenda a previsão no Tempo Delivery. Pedido agora é da Deise, da cidade de Bacabal, Lidiane, lá no Maranhão. Vamos lá, Fara. Oi, Deise. Os próximos dias serão abafados e com chuva isolada. Nesta quarta, faz até 32 graus. Chegou a vez do Maicon de Santa Teresa, no Espírito Santo, Lid. Maicon, bom você colocar um casaquinho, viu? Até o fim de semana você vai ter dias chuvosos e frios. Nesta quarta, mínima de 9 graus e máxima de 20. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente. Brasil dos extremos. Obrigada, Lídia. Até amanhã. Obrigado, Lid. Na Grécia, a onda de calor é tão forte que atrapalha até mesmo o turismo. Em Atenas, o principal ponto turístico do país foi fechado. A Acrópole é a parte alta da cidade que concentra os monumentos da Grécia Antiga. Ela está vazia em pleno verão, algo que os gregos não estão acostumados a ver. E deve ficar assim do meio-dia às 5 da tarde, quando a temperatura fica mais alta, chegando a 43 graus. A onda de calor é apontada como a pior em 35 anos. A seguir, agentes descobrem tática do crime organizado e batem recordes de apreensões nas estradas. As apreensões de produtos ilegais nas rodovias federais têm crescido e
todos nós já nos acostumamos a ver drogas e armas escondidas em carros e caminhões. Mas com o aumento na fiscalização, crescem também as apreensões nada comuns. As barras de ouro foram encontradas dentro de um carro no estado do Amazonas. Avaliados em R$2,5 milhões, os 8 quilos, 255 gramas do metal precioso, seriam levados até São Paulo, segundo o motorista. Já no interior do estado de São Paulo, na rodovia Regis Bittencourt, foram apreendidas 420 caixas de vinho argentino, que estavam escondidas na carroceria de um caminhão. A carga foi avaliada em R$500 mil. Em operações como essa, interceptando veículos comuns de passeio, muitas vezes, a Polícia Rodoviária Federal consegue fazer apreensões consideradas fora do padrão. E aí tem um outro detalhe. Essas ocorrências revelam que o crime organizado espalha em veículos pequenos os produtos que precisa transportar para não chamar atenção. Como o uísque falsificado que estava no porta-malas deste carro. Segundo a Polícia Rodoviária, as garrafas foram retiradas do lixo para serem envasadas novamente. Aquela pequena ocorrência, aquela pequena quantidade do crime, ela é apenas uma ponta de um retrato muito maior, nos mostrando às vezes rotas, pessoas, organizações que no final, no conjunto, arrecadam fortunas. As grandes apreensões de cigarros contrabandeados bateram recordes recentemente. O mesmo aconteceu com as drogas. Em 2020, foram tiradas de circulação mais de 727 toneladas de maconha, número 123% maior que as apreensões de 2019. Já a apreensão de cocaína teve um acréscimo de 25% em relação a 2019. Entre uma das razões, pelo aumento do trabalho, principalmente de questões de inteligência, algumas tecnologias. Isso pode ajudar a gente a entender esse aumento nessas apreensões. A viúva do MC Kevin esteve hoje na delegacia que investiga a morte do marido no Rio de Janeiro para ter mais informações sobre o caso. Boa noite para você, Pedro Paulo Filho. E o que foi que ela disse depois de se encontrar com o delegado? Oi, Janine, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, ela usou as redes sociais para contar que conversou com o delegado responsável pelas investigações. Deolane Bezerra se manifestou após a modelo Bianca Domingues revelar, em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, que se recordou de uma discussão acalorada entre Kevin e o amigo Vitor Fontinelli, conhecido como MCVK. Os dois falavam sobre a possibilidade de Deolane ir até o quarto, o que teria motivado Kevin a se pendurar na varanda. Só que aqui na delegacia, a Deolane descobriu que essas novas informações reveladas à imprensa não foram protocoladas. Bom, a polícia confirmou que a viúva foi ouvida, que continua analisando os celulares apreendidos e que novos depoimentos serão agendados. Janine, Fara. Obrigada, Pedro Paulo. Um homem e uma mulher que ostentavam uma vida de luxo nas redes sociais foram presos. Eles são acusados de terem assaltado a casa lotérica onde a mulher trabalhava. Mais de R$150 mil foram levados. Aos fins de semana, a vida simples dava lugar ao luxo. A mulher de cabelos louros e o namorado circulam como hóspedes em um dos hotéis mais caros do Rio de Janeiro. A diária custa, em média, R$ 1.500. A ostentação também era exibida nas redes sociais. Só que todo esse glamour era bancado com o dinheiro de um roubo. De acordo com a polícia, há 2 meses, Maiane de Paula, de 25 anos, e Fabrício Ataíde, de 35, participaram do assalto a uma casa lotérica em Barra do Piraí, a 130 quilômetros do Rio. Hoje, eles foram presos em Volta Redonda, a cidade vizinha. Só que, para surpresa da polícia, Maiane, que é funcionária da casa lotérica há 6 anos, foi quem planejou o roubo. Ela tinha a confiança dos donos e conhecia a rotina do local. Por isso, esperou ter uma quantia alta de dinheiro para marcar o dia do assalto. O cúmplice foi o namorado e o casal conseguiu tirar do cofre R$164 mil. As câmeras de segurança mostram Maiane fingindo estar sendo dominada pelo ladrão, o próprio namorado. No dia do crime, inclusive, nas imagens,
De maneira muito sutil, dá para perceber um momento em que ela aponta para ele onde estava localizado o cofre, onde estava guardado o dinheiro da casa lotérica. A desconfiança do envolvimento de Maiane começou no momento em que ela foi prestar depoimento, como vítima do assalto. Ela chegou aqui na nossa delegacia chorando, inclusive. Só que um policial, já naquele momento, desconfiou da participação dela no roubo. E, a partir daí, os agentes da delegacia começaram a monitorar os passos dela. E ficou constatado que ela trabalhava normalmente durante a semana e, aos finais de semana, ela vivia uma vida de luxo no Rio de Janeiro. Vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 1.731.000 pessoas receberam a vacina contra o coronavírus. Hoje, o Brasil tem mais de 102.517.000 vacinados com a primeira dose e mais de 42.651.000 pessoas completaram a imunização. Vamos aos estados. Em São Paulo, passam de 27.164.000 os moradores que tomaram a primeira dose contra a Covid, o que representa mais de 58% dos paulistas. No Rio Grande do Sul, mais de 6.276.000 gaúchos foram imunizados, ou seja, 54,95% da população. No Mato Grosso do Sul, mais de 1.427.000 pessoas tomaram a vacina, o que equivale a mais da metade da população. E no Paraná, tem mais de 5.835.000 imunizados com a primeira dose, ou seja, 50,67% dos residentes no estado. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. O aumento do Bolsa Família deve ser definido ainda esta semana. O dinheiro para financiar o programa viria com a aprovação de uma PEC, um projeto de emenda constitucional que parcelaria o pagamento de dívidas do governo, os chamados precatórios. A decisão política já foi tomada. O Bolsa Família será ampliado em até 100%, como antecipado pelo Jornal da Record. Em entrevista a uma rádio de Pernambuco, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que a ideia é chegar a até R$ 400, o dobro do valor atual. Mas estamos aqui ultimando esforços e estudos no sentido de dar um aumento de, no mínimo, 50% para o Bolsa Família, podendo chegar até 100% em média. E com isso daí, além de atendermos a população, a gente prepara o Brasil para voltar à normalidade. Os detalhes do novo benefício ainda estão sendo discutidos. O nome deve mudar para Auxílio Brasil. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Cidadania, João Roma, pretendem definir o formato ainda nesta semana. E depois a proposta vai ser analisada por outros ministérios antes de ser enviada ao Congresso como medida provisória. A equipe econômica tem o desafio de fazer as contas caberem no orçamento sem ultrapassar o teto de gastos. Por isso, mira em uma proposta de emenda à Constituição que permita ao governo parcelar o pagamento de precatórios, dívidas públicas com pessoas e empresas. Especialistas criticam a medida. Mais uma vez, um grande calote. O primeiro calote é a demora em se pagar. Ora, se você tem direito, então que se pague, né? E o segundo agora, com essa proposta de emenda à Constituição, realmente é um absurdo. Isso pode representar calote, um sinal de risco do ponto de vista dos agentes econômicos. Se uma despesa que é obrigatória pode ser parcelada, então essa análise acaba se expandindo para outros campos do gasto. Durante uma videoconferência, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a ideia é pagar todos os precatórios de valores abaixo de R$ 450 mil nos próximos anos e parcelar somente aqueles que ultrapassarem esse valor. Segundo o ministro, os precatórios vão somar 90 bilhões de reais no ano que vem, 35 bilhões a mais do que em 2021, o que impediria qualquer ampliação de gastos sociais. Ele também aposta na criação de um fundo com o dinheiro da privatização das empresas estatais para garantir o pagamento. Devo, não nego, pagarei assim que puder. Inclusive, estou criando esse fundo para que, vendendo as estatais, vocês possam usar o mais rápido possível.
Ainda em Brasília, o relator da reforma tributária na Câmara apresentou hoje a nova versão do texto. Nós vamos ao vivo à capital porque o Matheus Escavazini explica pra gente o que diz essa nova versão. Matheus, boa noite para você. Boa noite, Fara, Janine. O relatório condiciona parte da queda dos impostos das empresas ao aumento na arrecadação das cidades e dos estados. Segundo o relator, o deputado Celso Sabino, a medida quer reduzir ao máximo o impacto na arrecadação com a redução dos impostos. Na nova versão, a redução imediata é de 7,5 pontos percentuais do imposto de renda das empresas. Ele iria de 15% para 7,5%. E mais queda de 2,5 pontos percentuais condicionada a uma alta na arrecadação até outubro deste ano. Em 2022, o desconto pode chegar a mais 2,5 pontos percentuais e a redução do imposto pode chegar a 12,5 pontos percentuais em 2023. Está mantida a taxação de lucros e dividendos em 20%. O Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos estados disse que a proposta impõe gravíssimos prejuízos a estados e municípios. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, a previsão é votar o projeto essa semana. E o Brasil acaba de conquistar mais uma medalha de ouro em Tóquio. Foi na maratona aquática com a Ana Marcela. Então vamos até o Japão com o André Tal. Oi, André, muito bom dia aí para você em Tóquio. Boa noite, Janine. Boa noite, Fara, a todos que nos acompanham. Eu falo aqui bem em frente à Baía de Tóquio e foi nessas águas que agora há pouco a Ana Marcela conquistou medalha de ouro para o Brasil na maratona aquática de 10 quilômetros. A brasileira nadou por quase 2 horas, sempre entre as primeiras colocadas e terminou essa maratona num espetacular primeiro lugar. Gigante Ana Marcela. Com essa medalha dela, agora o Brasil tem 4 ouros, 3 deles conquistados por mulheres. Eu me despeço ainda celebrando a medalha de ouro conquistada por Ana Marcela aqui nas águas da Baía de Tóquio. Eu volto amanhã com mais informações. Janine, Fara, arigatou gozaimasu. Legal, tá, obrigada. Essa Olimpíada, sinto lhe dizer, é das mulheres. Bom trabalho aí pra você, viu? E olha só, aí na esteira das Olimpíadas, o futuro do boxe no Brasil é o assunto do podcast JR 15 Minutos de hoje com o Celso Freitas. Você não pode perder, ouça no r7.com, no Play Plus e também nos aplicativos de podcast. Vamos conferir então como é que está o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A ilustração aparece aí na sua tela. Com 32 medalhas de ouro, 21 de prata e 16 de bronze, a China lidera. Os Estados Unidos estão em segundo, com 24 ouros, 28 pratas e 21 bronzes. O Japão é o terceiro, com 19 ouros, 6 pratas e 11 bronzes. Na sequência vem a Austrália, com um total de 33 medalhas. E o Comitê Olímpico da Rússia, que já ganhou 13 medalhas de ouro, uma a menos que os australianos. O Brasil está em 14º, com 4 ouros, 3 pratas e 8 bronzes. São 15 medalhas no total. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. À 00:30 tem mais Jornal da Record, que agora é com a novela Gênesis. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Excelente noite para você e até amanhã.